Nós temos que pensar em matéria de direito da saúde que existe nuances com o nosso direito previdenciário. Por exemplo, nós temos que compreender a distinção entre a incapacidade temporária, que é o auxílio-doença, e a incapacidade permanente, que é a antiga nomenclatura que se chama por aposentadoria por invalidez. Teve a reforma da emenda 103 de 2019, que surgiu essas novas nomenclaturas de termos jurídicos, mas basicamente seria isso. Temos que pensar também que a incapacidade temporária, pelo próprio nome diz, é aquela doença de caráter temporário, ou seja, o segurado ele vai retornar ao seu trabalho. Ao contrário, a aposentadoria por incapacidade permanente, a partir de um laudo pericial médico realizado pelo INSS, ele não vai mais retornar ao trabalho. Nós temos que pensar que existem doenças que vão dar a incapacidade temporária, a incapacidade permanente, que constam-se de uma lista, que ela é renovada a cada 3 anos. Esta lista, ela é emitida pelo Ministério da Saúde e é aderida pelo INSS. Então, muitas pessoas acham que é uma portaria, é uma instrução normativa do INSS, mas não é. É realizada pelo Ministério da Saúde. Todas as doenças, elas podem lhe proporcionar a incapacidade temporária, mas nem todas vão te dar o direito de uma incapacidade permanente. Nós temos que pensar que para ter requisito de uma incapacidade permanente, o segurado precisa ter não a doença em si, mas tem que ter a incapacidade de realizar o seu lavoro, o seu trabalho. Então as pessoas acham que basta estar naquela lista daquela doença que ele vai receber o benefício. Pelo contrário, muitos casos nem consta a doença na lista e a pessoa consegue adquirir então a sua aposentadoria por incapacidade permanente. Dentro desse rol, dentro dessa lista, vamos mencionar algumas mais comuns. Por exemplo, a contaminação por irradiação. Aqui eu estou falando tanto profissionais que trabalham nos hospitais, que realizam esse procedimento nos pacientes, quanto aqueles pacientes que precisam passar por um procedimento quimioterápico e muitas vezes ele recebe alta dosagem de radiação, né? E aí ele vai se contaminar e vai dar a incapacidade para ele retornar ao trabalho. Temos que pensar na hanseníase, na cegueira, na síndrome imunológica como a AIDS. Temos que pensar também na cardiomiopatia grave, no mal de Parkinson, entre outras doenças. Não podemos esquecer que todas essas doenças, inclusive outras, como a espondilite anquilosante, osteite, que é a doença da coluna, doença dos ossos, também vai dar a incapacidade permanente. A famosa hérnia do disco. Hoje em dia, poucas pessoas sabem que um simples bico do papagaio, que é muito comum, ou uma hérnia de disco pode dar a incapacidade permanente. Então, fique ligado, digamos assim, busque os seus direitos, porque muitos beneficiários no Brasil possuem alguma comorbidade e não sabia ou não sabem que terão direito a realizar, a buscar no INSS o seu afastamento temporário ou permanente. A respeito da cardiopatia grave, nós temos a famosa doença agora muito conhecida, que é a miocardiopatia hipertrófica, que é reconhecida as doenças dos jovens. Por quê? Porque você vai desenvolver essa doença até os 35 anos de idade. Ocorre daquela atividade física muito intensa ou até atletas. Esses atletas, em muitos casos, já tiveram uma morte súbita num campo de futebol em plena partida. A partir desse momento foi investigado que muitas pessoas têm essa doença de cunho genético, de cunho hereditário. Alguém da família já possuía essa doença. Então, o cardiologista, o que que ele vai fazer? Ele vai fazer um histórico preciso da questão genética do seu paciente e, sobretudo, depois ele vai analisar os sintomas. Quando não ocorrer mais nenhuma progressão e não tiver mais uma situação de cura e ela vai se estagnar, daí sim, a partir de toda a documentação, de todos os requisitos, as internações, medicações, inclusive o laudo médico pericial, é que vai acontecer então a incapacidade permanente. A fibromialgia é uma doença
que ela está sendo estudada para entrar no futuro rol taxativo das doenças emitidas pelo Ministério da Saúde. Ela ainda não é reconhecida. Nós temos aqui na Tribunal da Quarta Região já uma situação, uma decisão em que uma senhora de 57 anos teve o seu direito adquirido de incapacidade permanente e se aposentou. É uma decisão isolada judicial, mas ela conseguiu realizar a incapacidade, adquirir a sua incapacidade permanente, provar na justiça. É difícil de provar porque nós precisamos de documentos muito precisos. Hoje, ainda, infelizmente, tem que passar por um processo de incapacidade temporária até 2 anos, onde é avaliado, é estudado se realmente houve uma progressão e aquelas dores musculares no seu corpo teve avanço e não tem tratamento, para então, no final, ela ter o seu direito adquirido sobre a incapacidade permanente na doença de fibromialgia. Há uma tendência dela estar inserida futuramente nesse rol emitido pela Anvisa. Entretanto, ela ainda não consta. Para você que desconhece que possua uma dessas comorbidades aqui mencionadas do programa, ou conhece alguém que tem essas comorbidades, entretanto ainda não foi buscar os seus direitos, entre em contato com a produção, entre em contato com as nossas redes sociais e vá buscar os seus direitos junto ao INSS. Você pode fazer de forma online, no app do INSS, ou ligar para o número do INSS na central 135, que vai atender na rede nacional todo segurado.